pessoal, aqui é o Ismael. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro vídeo sobre os fundamentos da fé, começando com uma das primeiras doutrinas que nós precisamos compreender para entender o Evangelho e toda a Escritura, que é a doutrina da criação. A doutrina da criação nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, o universo. Ele criou também os animais, os vegetais, os anjos e o próprio homem, feito à sua imagem e semelhança. Nós precisamos entender então como que Deus fez isso. Muitas vezes a gente pode usar a analogia, por exemplo, de um oleiro fazendo um vaso de barro para tentar entender como que Deus exatamente criou o universo. Mas a falha dessa analogia é porque Deus, diferente do oleiro, ele não criou todas as coisas a partir de uma matéria pré-existente, como o oleiro faz, por exemplo, criando o vaso a partir de um barro já existente. Ao contrário, o autor de Hebreus nos diz, lá no capítulo 11, versículo 3, que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra, de maneira que as coisas visíveis, ou seja, o universo, vieram a existir a partir das coisas que não se veem, ou seja, a própria palavra de Deus. Então é importante que isso fique claro. Deus criou todas as coisas a partir da sua própria palavra. Outra coisa que devemos entender é que a criação, ela revela o seu Criador. Paulo diz em Romanos, ainda no primeiro capítulo, que por meio da criação nós podemos conhecer o Criador, de modo que a criação ela é uma revelação de Deus, assim como a própria Bíblia ou o Senhor Jesus. De modo que a criação é também um meio pelo qual Deus se revela a nós, assim como ele faz na Escritura ou por meio de seu Filho. E essa doutrina é extremamente importante para a fé cristã. Isso porque ela nos responde à seguinte pergunta: quem é Deus para dizer como eu devo viver? Quem é Deus para me cobrar se eu não fizer aquilo que Ele exige? A resposta, segundo essa doutrina, é: Deus é o Criador. E sendo Ele o Criador, Ele tem direito de propriedade sobre nós para dizer como devemos viver, inclusive nos punir se não fizermos a sua vontade. Veja que sem essa doutrina o Evangelho não faz sentido. Se Deus não é o Criador, Ele não tem direito de impor a sua lei sobre nós. Sem a sua lei não há transgressão da lei, portanto não há pecado. E sem pecado, Cristo morreu em vão. Então eu espero que tenha ficado clara a doutrina da criação para você e como ela é fundamental para a nossa fé. Eu fico por aqui e fique atento aos próximos vídeos.